Boa noite. Hoje, dia 31 de maio, último domingo de maio. Prazer, uma alegria estar aqui com você para transmitir essa mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Hoje o nosso tema é um convite a um chamado, aceite o chamado de Cristo para ser feliz. Nós vamos estar falando desse chamado do Senhor Jesus. Eu quero convidar o meu amigo Vinícius para nos ajudar na nossa leitura das mensagens, dos textos que vão ser expostos hoje. Então, olha só essa imagem, eu escolhi ser feliz com Cristo. Uma decisão que tem que ser considerada, ponderada e tem que ter uma decisão da nossa parte. Vinícius, primeiro texto. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Isaías 65:12. Vamos considerar esse primeiro texto do Senhor, essa lamentação, né? O Senhor falando assim, por que chamei, né? Por que chamei e não respondestes? Grave, né? Você não atender um chamado do Senhor, um chamado de Deus, porque eu chamei, olha, não atendeu e falei também, eu chamei, falei e não atendeste. Chamei, falei. Será que isso foi dito por Isaías? Isaías, vamos colocar o Isaías ali 600 anos antes de Cristo, né? Há 2.600 anos atrás, houve esse questionamento. O Senhor estava falando, chamando, e ele não prestava atenção. Eu chamei, eu falei, e vocês não atendessem. Ainda pior, além de não dar atenção ao Senhor, né, ao chamado, ainda fala assim, olha, fizeste o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha nenhum prazer. Ficou ruim, né? Então começa, eu chamei, eu falei, não houve nenhuma reação da parte de vocês. Fizeram ao contrário, fizeram o que é mal, e ainda vocês foram, olha só, houve uma escolha, né? Vocês escolheram aquilo que eu não tinha prazer, aquilo que me aborrece, aquilo que eu detesto. Então, assim, o tema da mensagem é um chamado para ser feliz. Você está me ouvindo? Você que uma pessoa não escuta a voz de Deus, não atende o chamado de Deus, faz o que é mal, o que Deus detesta, né? E ainda pratica, escolhe coisas em que Deus não se agrada. Você acha que dá para ser feliz? De maneira nenhuma. Quem vive desta forma, quem não atende, quem está nessa situação, não é feliz, não pode ser feliz. Então vamos, e se por acaso você está vivendo dessa forma negativa e acha que é feliz, lembra que o diabo é um mentiroso, pai da mentira, você está sendo enganado. E você não é feliz, a felicidade é falsa, né? É uma felicidade frajuta, não é aquela felicidade que dura para sempre, que vem de Deus, que nós não queremos para a nossa vida e nem para você, mas nós queremos que você seja feliz, muito feliz, a palavra feliz na Bíblia é usada abençoado, bem-aventurado, esse é o chamado, é um chamado para mim, para você, para nós sermos felizes. Então vamos ouvir, atender ao chamado de Deus.
vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9:13. Então, veja, entender o chamado, né? Esse chamado de Deus. Aí aprendam o que significa esse desejo, misericórdia e não sacrifício. Né? Desejo amor, misericórdia está ligado à sinceridade, verdade. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus gosta de liturgia. Eu fazendo certos ritos, certas rezas, né? Todo dia fazendo certas rezas, fazendo certos rituais. Que Deus gosta de ritual. Então eu pratico todos os meus rituais, eu tenho certos costumes, certas práticas que eu faço, certos gestos religiosos que eu faço de manhã, de tarde, de noite. Eu quando passo em certos lugares, eu faço o sinal da cruz, né? Deus deve gostar muito, porque eu faço certos gestos, ou rituais que a pessoa oferece para Deus. Oferece, tem algumas religiões que as pessoas ainda oferecem animais, né? Oferece galinha, né, para Deus, oferece incenso, oferece velas, né, achando que Deus gosta de rituais, religiosidade. Então fazem cerimoniais, rituais, coisas, vão na igreja apenas como um ritual, né? Vai na igreja e dorme, ronca até na igreja. Mas eu vou. Não falto nenhuma reunião, estou sempre na missa, vou na igreja, as coisas, como for um ritual, um rito religioso, achando que Deus fica contente porque eu faço certas cerimônias, certos rituais, e tenho diversas coisas que eu pratico, práticas religiosas que eu faço, e o Senhor falou: desejo misericórdia e não sacrifício. E eu não vim chamar, pois não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. É lógico que ele veio chamar pecadores para transformar esses pecadores, atendendo ao chamado de Deus, ele vai transformar esses pecadores em justos. Né? Só ele pode fazer um homem justo, mas todos mostrando que são pecadores que ele chama para, atendendo ao chamado, aceitando o convite, aí ele vai trabalhar na nossa vida. Agora vamos então, para ficar claro aqui, objetivo e propósito do chamado. Vinícius. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ficou aqui claro, né, pelo apóstolo Paulo, falando aqui em Romanos 8:29, o propósito, o chamado do Senhor para mim e para você. Olha só, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Você tem um destino, tem um objetivo, o Senhor tem um propósito. Ele te chama, a mim, a você, para uma predestinação, visando um alvo, visando um propósito, não é à toa. Não é chamar sem motivo. Para quê? Chamou. O Senhor está me chamando, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Chamou para quê? Para que eu seja transformado na imagem do seu Filho. Essa é a razão, chamar. Se Deus te chamou, Deus nos chama para nos transformar. O desejo dele, o propósito dele é que eu e você sejamos transformados e sejamos parecidos à imagem, semelhantes a Jesus. É isso. Fazer todos os chamados, todos os que são dele, ele chama, o propósito é que nós sejamos, que você seja transformado na imagem de Cristo, você parecido com Cristo, semelhante a Cristo, igual a Cristo. É para isso. Desculpe, se a tua religião, o lugar onde você frequenta, se a sua prática religiosa não está transformando a sua vida, isso não estiver acontecendo na sua vida, desculpa, mas você não ouviu ainda. Você está naquela condição de rebeldia.
né? Eu chamei, não me atendeste. Falei, não deste atenção. Porque, veja só, há um estado de rebeldia que foi inaugurado, foi feito pelo diabo. O diabo, Satanás, se rebelou contra Deus. Houve uma rebelião no céu. E na rebelião de Satanás, muitos anjos o seguiram. E houve uma rebelião. Inaugurou um estado de rebelião no céu. E esse estado de rebelião veio para a Terra. Aqui nesse planeta Terra. E as pessoas que não atendem, que não escutam, que não estão sendo transformados na imagem de Cristo, estão num estado de rebelião, estão igual ao diabo. E se você não está sendo transformado na imagem e semelhança de Cristo, sabe o que está acontecendo? Você está sendo transformado cada dia para ser igual ao diabo, Satanás. Está sendo cada vez mais parecido com ele, cada vez mais no pecado, cada vez mais se atolando, enchendo o seu coração de tudo que Deus não tem prazer, né? Enchendo o seu coração de péssimos hábitos, péssimos costumes, péssimas práticas, vivendo sem amor, e ainda que possa ter uma religião, porque todo mundo tem, né? Achando que Deus ser religioso, mas eu tenho minha religião, mas eu tenho minha religião. E a tua religião está te transformando na imagem de Jesus? Você está cada dia mais sendo transformado na imagem de Jesus? Se você pode falar sim, opa, então essa é a verdadeira religião. Mas agora, se na tua vida não está tendo mudança, nenhuma transformação, você está cada vez pior, cada vez fazendo mais coisas que Deus não tem nenhum prazer, Deus não se agrada. No estado de rebelião, então, bem, pode ver quem é o teu Deus, quem é o teu Pai, quem é que você segue. Não é Cristo Jesus. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 1,6. Romanos 6. Cujo número? Gosto muito, a palavra de Deus nos ensina de números, pessoas, mas com quantidade de pessoas. De cujo número, vocês, olha só, cujo número, há um número, esse número ninguém sabe, isso é só Deus que sabe. Né? Se nós de numerologia, mas Deus sabe. Né? Desse número, das pessoas. Espero que eu e você possamos fazer parte desse número. Número de pessoas, olha só, de cujo número sois vocês também chamados para ser de Jesus Cristo. Fui chamado, tenho certeza, eu lembro do meu chamado, o Senhor me chamou, eu disse sim um dia ao Senhor, ao meu chamado. Eu fui chamado não é para pertencer a uma religião. Não existe chamado para ser membro de uma religião, seguidor de uma religião. Mas o verdadeiramente chamado é chamado para ser do Senhor Jesus Cristo. Opa! Eu fui chamado, eu tive minha experiência. Todos nós temos que ter uma experiência de chamado. Todos nós, todos os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles sabem. O Paulo sabe do chamado dele, o Pedro sabe do chamado, quando Jesus apareceu, falou, vem, segue-me. O Tiago, o João, um a um por um, cada um por sua vez. Um a um, olha os músicos. Faz uma composição, dá até música. Um a um por um, cada um por sua vez. É chamado, vem e segue-me. De hoje em diante você vai ser transformado. Quero transformar você na minha imagem e semelhança. O propósito do chamado é que você seja incluído no número de pessoas que serão transformadas na imagem de seu Cristo. Aleluia! Número de pessoas. Você está entre essa lista, entre esse número, essas pessoas? O número de pessoas que serão chamadas para serem imagem de Cristo Jesus. O chamado existe,
Em inglês, eles usam a palavra there is a call. There is a call. Há um chamado. Há um chamado. Há um chamado. No mundo inteiro. Glória a Deus. Pessoas, esse Jesus está vivinho, bem vivinho. Aquilo que ele começou, Jesus começou chamando pessoas para seguirem. E um por um, cada um por sua vez. E esse trabalho de Jesus de chamar continua. Ele não parou. E através até desse programa, dessa mensagem, quem sabe através desta mensagem hoje você vai ouvir o teu chamado para também fazer parte dessas pessoas que foram chamadas. E sabe, a pessoa quando ela ouve o chamado, quando ele é tão forte que marca, ela vai saber. Não, Senhor, eu vou tomar esse caminho, o Senhor está me chamando, o Senhor me chamou também, não é? E só vai funcionar, isso só vai funcionar se você atender, se você ouvir, você está ouvindo, ouvir o quê? A palavra de Cristo. Como é que Jesus fala conosco? Pela sua palavra. Aqui hoje nós estamos falando a palavra de Cristo. E quando Jesus fala, é para que você escute, para que você ouça, e você diga, sim, sim, eu quero. Eu quero ser transformado na imagem e semelhança de Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser feliz. Né? Aí você vai ser verdadeiramente feliz. Só assim você vai ser feliz. No dia que você tomar a sua decisão de ser transformado na imagem e semelhança de Cristo. Sair do estado de rebelião. Não é? Trevas, rebelião. Fala, não. Não quero trevas na minha vida. Eu quero ser transformado. Eu quero Cristo na minha vida. Continuando. Quando o Pai chama homens e mulheres desta maneira poderosa, visa transformar os chamados em uma nova criatura em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Olha o Pedrão falando aí, né? Falava bonito o cara, né? Ei, Pedro, olha o Pedro falando aí, né? Então, quando ele chama, é transformar em uma nova criatura. Você não está cansado de você mesmo? Você não olhou no espelho e falou, eu estou cansado. O convite de Jesus é de transformar você em uma nova pessoa, uma nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher. E certamente mais bonito, mais simpático, mais cheio de vida. A pessoa procura tanta coisa para ficar melhor, ter uma melhor aparência, né? Gasta-se fortuna, gasta-se dinheiro, cirurgia, plástica. Meu amigo, minha irmã, a hora que você tomar uma decisão para Jesus se transformar na imagem dele, você vai ser transformado em uma nova criatura. Você vai fazer de você uma pessoa nova. Um vaso novo, uma vida nova. E olha aqui, olha onde ele vai te levar, como disse o Pedro. Você vai ser, ao momento que você toma essa decisão de seguir a Jesus e ser transformado, você vai fazer parte de uma raça eleita. Não é? Raça escolhida, separada, privilegiada que existe nessa terra, que é o povo de Deus. Raça eleita. Sacerdócio real. O que quer dizer? Porque na antiguidade eram os sacerdotes que ofereciam a Deus as coisas, que faziam as oferendas a Deus, eram coisas de sacerdotes. E você vai poder fazer, você vai poder ministrar diante de Deus. Você vai poder orar, você vai poder adorar, você vai poder cantar, você vai poder falar. Você vai poder abençoar as pessoas. Então você vai ser um sacerdote. Você não vai mais depender de um homem. Oh, coisa boa.
tem gente que precisa de bênção do pastor, bênção do bispo, a bênção de fulano, me abençoa, homens, procuram homens para abençoar. Agora você vai ser o abençoador. Oh, aleluia, você vai abençoar as pessoas, você vai falar de Deus, você vai estender as mãos e abençoar, você vai ser sacerdote real, nação santa, sacerdócio real, nação santa. Você vai fazer parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Saiba disso, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte. Existe nesse planeta um povo, não é pouquinho não, é um povo que o Senhor olha com muito carinho, com muito amor. Esse é o meu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles são meus e eles são só meus. Povo, você vai fazer parte, você aceitando o convite, você dizendo sim ao chamado de Cristo, aí você vai fazer parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí o que vai acontecer? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, antes de você aceitar o convite, o chamado, olha a tua posição. Jesus te chamou e olha como você estava antes de dizer sim, antes de receber o convite. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi transportado, você estava nas trevas, ele te arrancou. O convite é para te tirar das trevas. Por isso, veja, é um convite, mas eu estou muito bem, Você está bem, se você não aceitou o convite de Jesus, você está o quê? Nas trevas. Mas eu sou muito feliz das trevas. Tem gente que acha que pode dizer isso, que eu sou muito feliz servindo no inferno. Eu sou feliz, o diabo me faz muito bem. Será? Essa vida é um inferno. E você está tão cego, está tão perdido, que você nem enxerga a tua infelicidade, a tua desgraça. Os outros veem. Aposto que os outros que te conhecem, a esposa, a mãe, o pai, os amigos, os colegas de trabalho, os que são mais próximos de você, eles veem a tua treva, ódio, inveja, ciúmes, descontente com tudo, descontente, infeliz, xingando, amaldiçoando, infeliz, desgraça, só coisa ruim da boca, só murmuração, reclama de tudo e de todos, ninguém presta. Ninguém presta, tudo. Então esse é o chamado. Olha só esse chamado. O chamado é para ter? O chamado é para ter comunhão. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Então é um chamado para você ter comunhão. Chamado para ser comunhão, a palavra do grego, comunhão, é koinonia, é associação, participação conjunta. É um chamado para você ter comunhão, ser sócio, você ter aquilo que a pessoa tem. É igual o casamento em que a pessoa se une, os dois passam a ser um, você vai ser um com Cristo. Comunhão é isso, você vai passar a ter aquilo que ele é, o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, o amor, a bondade, a pureza, tudo que é bom de Cristo vai passar para você e você vai ter comunhão, o chamado para comunhão, a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O João também falou desse chamado para comunhão, João 1:3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então é um chamado maravilhoso, esse chamado, aceite o chamado de Cristo, o convite, o chamado, para que você possa se unir, você e Cristo passam a ser um. Agora eu e Cristo, eu tenho comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É uma associação.
Nós somos um com Cristo, um com Deus, comunhão. Jesus falou, eu habitarei nele, e ele em mim, e eu nele, meu Pai habitará com ele também. Então é uma união, é uma comunhão, uma união inquebrantável para sempre, para toda a vida. Você e Deus vão ser, você e Cristo e o Pai vão ser comunhão. Ele fala com você, você fala com ele, né? Ele te abençoa, ele trabalha na sua vida e você tem participação com Deus, com a divindade. Você tem participação, participa da divindade de Deus. Vamos mais para explicar isso. É participar, nós, participante da natureza divina. Participar do próprio Deus, participação da natureza divina. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1, do 3 ao 4. Você atendendo, dizendo sim a Jesus, ao chamado, abrindo o seu coração, falando com a sua boca, porque isso tem que ser declarado com os lábios. Senhor, eu aceito, eu recebo, eu quero, me transforma na sua imagem e semelhança, eu aceito o convite, o chamado. Olha só, ele vai te dar todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Você vai ser preenchido. O Senhor vai derramar o Espírito Santo dele para habitar na tua vida e você vai receber, olha só, todas as coisas, você vai ser trabalhado, tudo que conduz à vida e à piedade. Piedade é aquela vida de amor, de comunhão. Tudo isso vai ser te dado. E outra coisa que acontece, sabe o que acontece? Você vai receber a mente de Cristo, vai ser te dada a mente. Você vai começar a pensar como Cristo, o que Cristo pensou. A mente de Cristo vai ser formada dentro de você. E você vai adquirir o conhecimento completo daquele que te chamou. Quem é que te chamou? Foi Cristo. Então, quando você aceita o chamado, sabe o que acontece? Você vai conhecer Cristo pessoalmente, você vai conhecê-lo, ter uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, e você vai receber o conhecimento completo daquele que te chamou. Olha só, para a sua própria glória e virtude. E o que vai ser dado para você? Todas, dadas as suas preciosas e muito grandes promessas. E aqui precisaria de horas para você ouvir, saber, buscar quantas promessas, mas as promessas de Deus, aquelas promessas de vida eterna, bênção, saúde, prosperidade, né? Para a sua alma, para a sua vida. Todas as bênçãos de Deus vão ser outorgadas, vão ser dadas a você. As suas preciosas e promessas. E você, para que vos torneis participantes da natureza divina. Você vai ser transformado, não falamos numa nova criatura, e você vai participar da divindade. Isso é Deus mesmo habitando, morando dentro de você. Então você vai ser parte de Deus, você vai ter a vida Zoe, a vida de Deus, a vida eterna, você vai ser imortal, né? A sua alma imortal, você vai vencer a morte, os seus pecados serão todos perdoados, cancelados, apagados. Diante dele, ele vai te ver como um santo, como um puro, um justo, limpo, porque os seus pecados vão ser perdoados, apagados, cancelados. O Senhor vai olhar com você com simpatia, não aqueles no começo nós vimos, né?
aquelas pessoas que viviam no pecado, que Deus falou, vocês estão escolhendo aquilo que eu não tenho nenhum prazer. Como é que Deus olha para uma pessoa que não atende, que não escuta, que está escolhendo aquilo que Deus não tem nenhum prazer? Deus está olhando com um ar de desgosto, né? Um ar de repreensão. Mas não, você que disse sim, aceitou o chamado, que está sendo transformado, o Senhor vai te olhar com graça. Ele não vai ver pecado mais na tua vida. Ele vai te ver como um filho amado, um filho querido, alguém precioso à sua vista. E ó, bênção sobre bênção, graça sobre graça. Vai ter aquela vida. Jesus falou que as pessoas que o seguissem, eles teriam uma vida abençoada, extraordinariamente abençoada, para que tenham vida e vida com alegria, vida com abundância, essa é a palavra. Jesus prometeu para os que seguirem ter vida com abundância. Com abundância significa sobrando, mais. Não é aquela vida pouquinha, limitada, curta, mas é bênção sobre bênção, graça sobre graça, transbordante, uma vida extraordinariamente abençoada. É isso. Isso é ser feliz. Isso vai te fazer o homem mais feliz da terra. Você vai ser muito feliz. Você vai viver, vai ser uma pessoa agradecida, que agradece, porque não vai dar nem para você contar as bênçãos. Há um cântico, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as quantas são. Há de ver satisfeito quanto Deus já fez. Então é bênção. Acorda dando glória a Deus, não vai ter nem tempo para você parar, porque vai ter tanto agradecimento. Obrigado Jesus, obrigado Senhor. É felicidade, é alegria, gozo. Esse é o caminho. Os chamados, e você que atendeu o chamado de Cristo, que disse sim ao Senhor, você vai fazer parte da igreja de Deus. Há uma igreja de Deus no mundo e você vai fazer parte dela. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, do 2 ao 3. Aos olhos do Pai, o Senhor vê somente uma igreja. Só há uma igreja. Nós, os homens que criaram as denominações, né? Batista, presbiteriana, igreja católica. Então, isso são criação humana. Mas o importante é que você, atendendo a esse chamado, você vai ser colocado na igreja de Cristo, vai fazer parte da igreja, vai estar na igreja de Cristo, que Ele está edificando, que Ele está chamando, construindo pessoas. A Bíblia, quando se referia à igreja, ela se referia em cada cidade, havia uma igreja. Por exemplo, aqui a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era o nome de uma cidade. E aqui, a bênção aqui está se dirigindo para todos os que faziam parte, os chamados, que atenderam aos chamados de Deus, que estavam em Corinto, como nós aqui de São Paulo, um do teu estado, de onde você está ouvindo. Então, ali naquele estado, naquela cidade, você vai fazer parte da igreja de Cristo, daquela cidade, daquele local. E as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, diz aqui que eles são santificados em Cristo Jesus. Santificados quer dizer separados para ser de Jesus. Eles são santificados. E eles são chamados para ser, o chamado é para ser santo. O que é santo? Santo é limpo, puro. E Cristo, quando chama, a primeira coisa que ele faz, ele nos lava. Ele nos limpa dos nossos pecados. Ele perdoa, paga. É como se ele coloca uma roupa, um manto sobre nós. É como se ele coloca uma roupa que com aquela roupa você está limpo, puro, alvo mais que a neve, como é um cântico que se canta até hoje. Então você vai fazer
chamados para ser santo. Você vai fazer parte dos santos que foram chamados, disseram sim para Jesus. E olha, com todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor. E sabe o que vai acontecer? A partir do momento em que você for incluído nesse número dos chamados e você for transformado na imagem de Jesus, você vai poder agora, isso vai ser uma prática comum dos santos, invocar o nome do Senhor. Agora você pode, Senhor Jesus, ó Jesus, isso vai ser uma prática muito comum nos chamados de Deus. Eles invocam. Veja que os santos invocam quem? O Senhor, invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Nunca foi ensinado que nós santos deveríamos invocar o Pedro, Paulo, me ajude, Pedro, João, ou qualquer santo, ou invocar Maria, Maria, me ajude. Não, os santos vão invocar em todo lugar eles invocam o nome do Senhor Jesus. Jesus, misericórdia. Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus. Cada um tem há um grupo que costuma fazer assim, ó Senhor Jesus. Repetem muito essa frase, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eles invocam dessa forma. É bíblico, está certo. Nenhum problema em você invocar. Mas tem que invocar os santos, as pessoas que foram chamadas, elas vão invocar o Senhor Jesus, invocam o nome do Senhor Jesus. Eles só reconhecem esse nome. Jesus é tudo, é que me ajuda, é minha força, é minha salvação. Senhor Jesus, invocam o nome do Senhor Jesus. E para vocês que vão a partir de agora, então, chamados, escolhidos, agora em Cristo, sobre vocês, diz aqui, o Paulo falou sobre vocês, graça a vós. Graça é favor, bênção, é todas as bênçãos de Deus. Graça a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bênção sobre bênção, é graça da parte. É eles aqui, comunhão com Cristo, invocando o nome do Senhor e o Pai derramando graça sobre graça, bênção sobre bênção na vida deles. E isso você vai ser feliz. Nós estamos aqui falando de um chamado maravilhoso, um chamado para ser feliz. Você quer ser feliz? Aqui está o caminho, aqui está a maneira bíblica, apostólica, da palavra de Deus, de você encontrar a felicidade. Fora disso não existe felicidade. É outro caminho, é outra forma. A felicidade é assim que se encontra ela. Haverá um tratamento, né? Lógico que esses que foram chamados, né? O meu chamado para servir a Cristo aconteceu no dia 1º de janeiro, que eu considero o meu chamado, de 1973, já faz bastante tempo, né? E olha só, e o Senhor vai tratar dia após dia. Vinícius, os chamados serão dia a dia tratados e apacentados com amor e graça. Amém, glória a Deus, dia a dia, é um tratamento. Mas começa com o chamado, começa com a tua boca, com a tua declaração, com o teu sim. Agora, veja aqui o Pedro falando o trabalho de Deus na minha vida, na tua vida. Ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, tornar estável. 1 Pedro 5,10. Então veja aqui, eu contei aqui 4 coisas. Depois de ter sofrido por um pouco, o sofrimento é um tratamento, até pode ser dolorido, não necessariamente tenha que ser dolorido, mas às vezes pode ser dolorido. Mas olha só o processo.
Ele mesmo, veja só, ele mesmo. É uma obra, ser transformado na imagem de Cristo é um trabalho dele. Ele que vai fazer isso. Ele mesmo vai, olha só, aperfeiçoar. Aperfeiçoar aqui, a ideia é de transformar numa pessoa madura espiritualmente, que há um crescimento, né? Existe uma maturidade a ser alcançada, mas ele vai te aperfeiçoar, vai te firmar. Você vai ser aquela pessoa, né, que não é aquela pessoa que uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Uma hora crê, depois já não crê mais. Uma hora é bênção, outra hora é maldição. Não. É firmar, aperfeiçoar, firmar, fortificar, né? Fortificar, fazer de você uma fortaleza, alguém firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Fortificar, fundamentar, isso é, colocar raízes, você firme, raiz, enraigado no Evangelho, na palavra, né? Aquela vida, né, que vai passar 20, 30, 40, 50 anos e você ali firme, né? Não aqueles que abandonam, desistem, enveredam por outros caminhos, isso não. Se você atender ao chamado do Senhor, o Senhor você não vai se desviar, você não vai se perder, você vai ser firmado. Porque aí ele falou, ele mesmo vai fazer uma obra na sua vida, na minha vida, de fundamentar, né? E o Salmo 23:1 vai se cumprir na tua vida. O Senhor é e será o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Isso é maravilhoso. O Senhor é e será sempre o teu pastor. E a promessa dele é cuidar de você, da tua vida, e nada vai te faltar. Amparar, cuidar. Então é ele mesmo, é um tratamento dele, do próprio Senhor. Você vai ser um discípulo de Cristo, você vai ser trabalhado, o próprio Senhor Jesus, em pessoa, vai estar trabalhando na tua vida, te conduzindo, te guiando, para ser feliz. Isso, se alguém disser que esse tratamento, esse cuidado, vai fazer sua vida infeliz, isso é uma mentira de Satanás. De forma alguma, você vai ser muito feliz, muito alegre, abençoado a sua vida em tudo que você fizer, prosperará, será abençoada, uma vida de felicidade. E olha, é um trabalho individual. Por favor, Vinícius. Um a um por um, cada um por sua vez. Cristo se apodera de nós. Ele nos salva e liberta deste mundo e do poder de Satanás. Então é um tratamento individual, como já estamos falando desde o começo, né? Um a um por um, cada um por sua vez. É um tratamento seu, é você, pessoal. É um chamado pessoal a você. E é um a um por um, cada um por sua vez. É um tratamento o tratamento que ele vai dar é só para você. Ele trata com um de uma forma, com o outro de outra maneira. Você precisa, ele te conhece porque ele te formou, ele te criou. Então ele sabe o tratamento que você precisa saber, o que você precisa conhecer, o alimento que você precisa ter. E ele vai ter um tratamento particular, próprio, exclusivo para você. Um a um por um, cada um por sua vez. Ao crermos na mensagem do Evangelho, somos transladados do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Filho amado de Deus. Cristo está edificando o seu próprio reino, está atraindo homens e mulheres a si mesmo. Para fora do mundo, está continuando a obra que um dia começou. Exatamente. Começamos a falar isso e estamos aqui terminando com isso. Jesus, quando ele veio aqui, ele saiu pelo mundo, saiu de Nazaré, na Galileia, e chamando pessoas para seguir. Um por um a um, cada um por sua vez.
E aí continua isso, a obra de chamar, está aqui Jesus te chamando. Você hoje, se você ainda não tomou uma decisão a Cristo, né? E você que está me ouvindo, se você tomou uma decisão para Jesus, já antecipo aqui, gostaria muito de saber, compartilhe conosco, escreva, fale conosco, entre em contato conosco. Seria muito gostoso aqui estar ouvindo você, o seu testemunho, a tua resposta ao chamado de Cristo, Jesus. Homens e mulheres, continua. O trabalho que Jesus começou um dia, continua. E vai, sabe quando vai acabar? Quando tiver o último, porque vai ter o último. Espero que não seja hoje o último, né? Porque se hoje foi o último, acabou, hein? Ai, a hora que tiver o último da lista do número, mudanças no planeta vai acontecer. Quando tiver o último, quando for o último. E olha, acho que deve estar chegando o último, hein? O último. Mas ele vai até o final. Todas as pessoas que vão estar no céu com ele foram pessoas que foram chamadas por ele aqui na terra. Chamadas por ele. Continuando. Este chamado é um ato de Deus Pai, convocando você para Ele mesmo de tal modo que você responda com uma fé salvífica. Este chamado deve despertar e produzir uma resposta da nossa parte, a qual tem de ser voluntária e firme, isto é, uma decisão de colocar toda a nossa confiança na obra salvadora e remidora feita por Cristo na cruz. Amém? Então é um chamado que vai requerer de você, de mim e de você, uma resposta firme, né? Um sim. Eu aceito, eu tomo uma decisão, eu quero isso, eu quero ser transformado. Senhor, abre o meu coração, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, farei nele morada. É isso, é uma resposta. Tem que ter da sua. Eu não posso fazer isso por você. A sua mãe não pode fazer, nem o seu pai. Isso é uma resposta sua, pessoal, tua. É um chamado para você. E você colocar uma decisão de colocar agora toda a tua confiança na obra salvadora que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Que foi ali que você foi comprado, pelo sangue que ele derramou ali. O sangue de Jesus é como se fosse o dinheiro. Você estava sendo resgatado, comprado, adquirido. Ali os seus pecados perdoados. E você agora fala assim, eu quero o perdão, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero segui-lo, eu quero ser transformado na imagem e semelhança de Cristo. Olha, agora, até esse sim precisa ter uma obra de Deus nisso, porque isso não pode ser feito por mim, sozinho, por mim mesmo. Eu nem tenho capacidade de tomar uma decisão por mim mesmo. Tem todo um trabalhar de Deus para que isso possa ser verdadeiro na minha vida. A não ser que o Pai trabalhe no seu coração para tornar sua decisão eficaz, não haverá resposta salvífica genuína em você, disse Jesus. Uma pausa. Então veja só. Esse ato aí, essa resposta, até esse sim nosso, tem que ter uma participação divina, tem que ter uma ajuda do céu, e o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos conduz. Ele sabe que nós amamos muito a nossa vida, a gente não quer largar do nosso eu, nós somos muito egoístas, a gente quer viver a nossa vida, quem manda em mim sou eu, faço o que eu quero, ando por onde eu quero, a gente não quer abrir mão para fazer de Jesus o Senhor, o dono da nossa vida. Mas há um trabalhar de Deus para nos ajudar a fazer com que essa minha boca declare isso com fé, com verdade. Veja só o que Jesus disse em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus falou, olha,
Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O Pai precisa dar uma ajuda aí nesse nosso pé, na nossa vontade. E Ele tem poder. Ou se tem. O Senhor tem poder para fazer aquilo que eu não quero, eu possa querer. Aquilo que eu não gosto pode ser agora a coisa que eu mais quero na minha vida. Fazer você querer Ele. Fazer você desejá-lo. Fazer você ter vontade de. Ele pode, o Espírito Santo é uma pessoa, ele pode convencer você, falar com você de uma forma que você vai falar, não, realmente eu quero isso. Mas quero, com, sabe, com sinceridade, com verdade, com convicção. Uma coisa que vai ser um sim para toda a vida. Um sim com toda, olha só, o Filipenses 2,13, o poder de Deus de atuar, de nos convencer, nos ajudar a tomar uma decisão. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus é que você diga sim, aceite o convite de Cristo, entregue sua vida a Jesus. E aqui diz, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Olha só, efetua. Isso ele fala de uma maneira tão forte, tão maravilhosa ao seu coração, que você só vai poder dizer sim, eu quero. É Deus que faz. É Ele que efetua em vós tanto o querer, eu quero, e o realizar é a capacidade. Ele vai te dar um poder, ele vai tomar posse da tua vida, ele vai enviar o Espírito Santo, o céu vai te visitar, vai ser transformado em uma nova criatura, né? Vai haver uma unção, um poder tão forte na tua vida, que esse sim da tua boca vai ser um sim que vai romper todas as cadeias do inferno, e você nunca mais vai ser o mesmo. A sua vida vai ser mudada e você nunca mais vai voltar a ser o que você era antes. Vai ser transformado dia a dia na imagem e semelhança de Cristo, segundo a sua vontade. E nossa última, vamos lá? O exemplo da Lídia, uma mulher que Deus operou na vida dela. Veja o exemplo do chamado de Cristo na vida da Lídia, uma mulher comerciante muito religiosa que morava na cidade de Filipos. Ok, então está aqui dando o testemunho da Lídia, que é um testemunho que serve para nós, para a nossa vida, para todos. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Okay. Então, assim como você está me ouvindo, a Lídia, lá 2000 anos atrás, estava ouvindo também a mensagem do Evangelho, ouvindo com atenção tudo. Ela era uma comerciante, vendedora de púrpura, trabalhava com tecido colorido, devia ser valer muito, fazer tecido colorido, vermelho. E o que aconteceu? Ela era uma temente a Deus, religiosa, temente a Deus, mas não tinha tomado ainda uma decisão. Veja o caso da Lídia, talvez seja o teu caso. Temente a Deus, religioso, mas ainda não tinha entendido que tinha que tomar uma decisão, entregar a vida a Cristo. E o que aconteceu? Quando ela estava ouvindo, como você está me ouvindo, houve um milagre divino. O Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela estava ouvindo, o Senhor abriu, falou com ela. E aquela mensagem que ela estava ouvindo aí, como você, no vídeo, na televisão, em casa, no celular, aquilo falou tanto, o Senhor abriu o entendimento para que ela pudesse entender. Aquilo falou pessoalmente com ela, e ela recebeu aquela palavra,
e tomou uma decisão por Jesus. Então você vê aqui um ato inteiramente divino da parte de Deus para que ela pudesse tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, meu amigo, meu tempo aqui já encerrou, fica aqui o convite para você tomar essa decisão. Eu gostaria muito que você escrevesse, entrasse em contato, falasse conosco a respeito da sua decisão, da tua experiência, da sua decisão. Que o Senhor te abençoe. Passe essa mensagem para os seus amigos, conhecidos, colegas, envie para todo mundo, para todos quanto você se importa, ama, que o Senhor também vai estar inspirando você para fazer isso. Obrigado, a graça do Senhor esteja com vocês. Até breve, em nome de Jesus. Amém. Amém.